Tá. O Justin Bieber aí, andando com o rapper P. Diddy. Você vê que o Justin, ele tá bem tímido, ele fala baixo, né? Com muito cuidado ali. E o Diddy tá numa postura de intimidação. So check this out, yo. Justin, you ever seen the movie 48 Hours? Right now, he's having 48 hours with Diddy. Ele vai passar 48 horas com o rapper. This boy, they're having the times of their lives, like, you know, where we hanging out and what we doing. We can't really disclose. A expressão dele, como o sorriso dele some do rosto, né? Quando o Diddy fala que estão fazendo coisas que não podem ser divulgadas, né? O sorriso do Justin Bieber some na hora. Aí agora em 2024, o Diddy é acusado de ter feito coerção, chantagem, tráfico sexual, prostituição. Tudo de errado na indústria ali do business, né, da música norte-americana. E o Justin Bieber, que era apadrinhado pelo P. Diddy, né, vamos dizer assim, aparece agora em 2024 dizendo que ficou traumatizado com coisas que aconteceram quando ele era jovem, no começo da carreira musical dele. It was hard for me being that young and being in the industry and not knowing where to turn. And O que será que aconteceu? Muitas pessoas têm dito, será que o Justin teria sido Fica comigo até o final desse vídeo e vamos entender esse caso. Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Vitor Santos, eu sou especialista em comunicação e comportamento não verbal e você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. E hoje nós vamos analisar o caso do rapper P. Diddy, também conhecido como Sean Combs, também conhecido como um grandíssimo filho da puta pervertido. O caso de um dos rappers e produtores musicais mais famosos e mais bem-sucedidos do mundo e que teria praticado durante mais de 2 décadas crimes, tráfico humano para fins sexuais, chantagem, ameaça, coerção e vários outros tipos de crimes, e que teria nomes muito conhecidos e envolvidos ali como vítimas ou como aliados, pessoas coniventes. Nomes que surgem nessa lista, como por exemplo o cantor mundialmente famoso Usher, Notorious Big e até mesmo Justin Bieber. Vem comigo e vamos entender um pouquinho do que se trata o caso do rapper P. Diddy. Sean Combs, mundialmente conhecido como P. Diddy, rapper e produtor musical, um dos maiores fenômenos, inclusive tendo entrado para o livro dos recordes na década de 90 por ser o produtor musical mais bem sucedido até então, foi preso no dia 16 de setembro de 2024. O caso clama que ele estaria envolvido em crimes de tráfico sexual, trabalho forçado, sequestro, incêndio criminoso, suborno, mas principalmente muitos crimes sexuais. Diddy ficou muito conhecido pelas famosas festas conhecidas como freak-offs. Isso sempre foi muito falado na mídia e até uma ou outra série da cultura pop fazia uma referência a isso, tendo até uma camiseta dizendo que ninguém dava uma festa como Diddy fazia, né? Como as festas do Diddy. Nos documentos inseridos ali no alto do processo, seria afirmado que nessas festas, Diddy montava um verdadeiro esquema de crime, onde ele basicamente colocava muita droga para acontecer, contratava muitos garotos de programa, tanto homem quanto mulher, chamava muitas celebridades e influentes, e uma vez que essas celebridades estavam ali participando, tudo de mais depravado acontecia e era filmado por um sistema eletrônico de gravação do próprio rapper. Ele forçava pessoas a praticarem atos sexuais, drogava essas pessoas para que continuassem praticando atos sexuais, filmava elas praticando atos sexuais e usava essas filmagens a seu favor, muitas vezes para chantagear ou para controlar o comportamento de determinada celebridade que favorecesse também a empresa dele no ramo da música. E um dos principais pontos onde isso começou a ruir, uma das primeiras pessoas a alegar isso foi a sua ex-namorada, mais de uma década tendo um relacionamento com ele, Cassie Ventura, que após o término recente com o rapper, começou a falar as coisas que ele fazia e até mesmo relatar as várias agressões físicas que ela sofria, como por exemplo um caso recente onde ela conseguiu a câmera de segurança de um hotel, onde é possível ver ele agredindo ela das piores formas possíveis, né? Como vocês estão vendo aí. Ele pega a esposa, bate, agride, os vídeos são realmente bem violentos. Inclusive, em notas à imprensa, a própria Cassie Ventura relatou que o Diddy obrigava ela a participar dessas festas e também a ter relações com várias pessoas diferentes. Se ela não fizesse isso, ele espancava ela e, consequentemente, violentava ela. Estima-se que o rapper possa pegar ali entre 15 e 20 anos, até mesmo prisão perpétua pelos crimes. Isso se ele não for suicidado antes, né? Porque tem muita gente grande envolvida aí. E isso tudo nos leva a Justin Bieber. Para quem não sabe, foi praticamente apadrinhado pelo rapper P. Diddy no começo de sua carreira, principalmente pelo rapper Usher, né? Mas P. Diddy estava muito relacionado com Usher, porque também, obviamente, foi P. Diddy
que lançou Usher no ramo da música. E muitas pessoas têm se perguntado sobre os traumas que o Justin teria sofrido, né, como a cabeça dele ficou hoje em dia, se isso de certa forma teria alguma relação com todo esse esquema maligno envolvendo aí o rapper P. Diddy, as festas, os freak-offs, o tanto que ele controlava o comportamento das celebridades que estavam com ele, enfim. E a gente vai falar sobre tudo isso. E realmente tudo que aconteceu é lamentável. Como o próprio Justin relatou, é muito difícil você estar nesse ramo da música e não acabar se sujando por alguma outra coisa. Só que uma coisa que o Justin nunca revelou é que é praticamente impossível você se sujar utilizando uma peça original Insider. É que as camisas Insider Store são aquilo que há de melhor. São anti-odor, desamassam no corpo e praticamente não desbotam. É a camisa perfeita para você ver um caso hediondo como esse do P. Diddy sem se sujar por completo e sem ficar todo amassado ali, porque você pode passar o nervoso que for que a camiseta desamassa tranquilamente. Inclusive, comparando a Insider com qualquer outra peça de algodão, você vai perceber a diferença, que o algodão, além de ficar amassado, praticamente com poucas lavagens e pouco tempo, já vai estar desbotado e obviamente vai estar quase tão sujo quanto esse passado maldito do rapper P. Diddy. Então, se você quer investir numa peça de qualidade, que vai te deixar muito mais confortável, muito mais bonito e muito mais preparado para lidar com situações difíceis, como por exemplo fazer um vídeo sobre esse caso do rapper P. Diddy, eu tô usando aqui o tamanho M, tá certo? Vocês veem que cabe muito bem, né? Veste muito bem, mas os tamanhos vão do P até o XXGG, então tem muita coisa lá, muitas opções para você escolher de peças, tanto para homens quanto mulheres. Então, para se adiantar, já abre o site da Insider Store agora, procura as opções e as cores que mais se adequam a você, cheque outras peças também, como por exemplo as calças com um tecido que repele água, as cuecas Insider que são maravilhosas. Assim que você encontrar aquela peça que te agrade, use o nosso cupom exclusivo Metaforando15 para garantir os seus 15% de desconto e vista-se ficando preparado para qualquer situação. Então, agora vestidos e preparados para tal tarefa, vamos então analisar o caso. Vamos lá. Começando a análise aqui da época que o Justin Bieber estava iniciando sua carreira musical, né, e foi ali apadrinhado pelo Diddy. Então ele está indo passar 48 horas na casa do rapper. Yeah, so as soon as you turn 16, you know what I'm saying? I'm gonna let you rock this every time you come to LA. Yeah, it's gonna be yours. So every time you come to LA, it's a little dusty, but you know, come get the front shot of this. Man. Ele vai deixar o Justin Bieber dirigir ali a Lamborghini, né? Assim que você fizer 16, que é a maioridade para direção, né? Para dirigir lá nos Estados Unidos, você vai poder dirigir essa Lamborghini. Okay. Okay? Alright, so I'm gonna be driving this next year. Yeah, when you get 16, you come down there, you gotta, you know, wear your seatbelt. I mean, I'm 15, you could ride in the passenger seat. I got my permit. Not yet. Você vê, obviamente, né, o quanto que o Justin, ele tem ali uma postura de submissão, né, e buscando a aprovação do Sean Combs, né, do P. Diddy. Obviamente, esse vídeo aqui tem um direcionamento de marketing, como foi na época, né, mas é possível ver essa diferença de interação. O Diddy, ele tá calmo, ele fala devagar, ele olha pro Justin de cima para baixo, obviamente a diferença de altura, né, mas ele fica numa postura sólida, enquanto o Justin não para de falar, né? Olha para ele meio que encolhido de baixo para cima. Né? Então você vê uma postura já de submissão ali do Justin em relação ao Diddy. 16. Slow down, let's slow down, Justin. Okay. Let's slow down, okay? One step. Até vários momentos ele acaba fazendo esse gesto que é o AD54, né? Uma postura com a cabeça, na verdade. Slow down, Justin. Okay. Que é esse gesto de abaixar a cabeça, né? Que é um sinal muito característico da submissão, né? Você abaixar a cabeça para outra pessoa, enfim, o Justin tá ali, como eu falei, compreensivelmente, né? Além da questão do marketing do vídeo, o Justin tá precisando que o P. Diddy, né, o rapper ali, divulgue ele, que o rapper lance ele na música. Então faz todo sentido, contextualmente dizendo, ele se colocar como submisso. Let's slow down, okay? One step at a time. But yeah, the keys is yours when when you get 16. You good to go. I'm good to go. Se tiver 16 anos, tá tudo certo, você vai aí ter a chave do carro. Then, when you get 18, you get the house. Aqui é interessante uma coisa no aperto de mão, né? Good to go. Você sabe que o Justin tá super enérgico, né? Ele olha pro rosto ali do rapper, né? E vem aqui pra apertar e o rapper tá aqui olhando pro outro lado e tal. Ele nem olha pro rosto do Justin. E quando ele aperta a mão, ele que puxa o Justin pra perto dele. Then, when you get O Justin se desloca da onde ele tá pra ir perto do rapper, né? Perceba que o rapper gira a mão por fora e puxa pra ele. Isso, quando a gente fala de análise gestual, né, de aperto de mão, é o que a gente chama de aperto de mão dominante. É quando você segura e torce a mão da pessoa. E aqui tem um estudo interessante em relação à proxêmica. Como eu falei, o Justin que se desloca até o rapper, né? Até o Diddy. O rapper tá lá parado, ele não tá nem mantendo contato visual com o Justin, ele tá olhando pro outro lado, ele tá aqui, não, pois é, quando você tiver 16 anos você vai, tá dirigindo, né? Não sei o que.
E o Justin aqui, quando eu tiver 16 anos, nossa, e ele já vai pra perto e tal. Quando a gente fala de distância, né, a distância entre uma pessoa e outra, a gente vai cair num tipo de ciência, né, um tipo de disciplina chamada prosêmica, que foi desenvolvida pelo antropólogo Edward Hall, né? E a gente entende que o quê? Quanto mais íntima for a prosêmica, né, quanto mais próxima uma pessoa tiver de você, geralmente maior o nível de intimidade ou de dominação que você tem em relação àquela pessoa. Tanto que uma coisa que gera desconforto nas outras pessoas, que elas se sentem invadidas, né, ou elas sentem que você está sendo alguém invasivo, é quando você entra muito no território pessoal dela. Então a pessoa está ali parada mexendo no celular, sentada numa mesa, né, num restaurante, ela está numa cadeira ali num restaurante, o restaurante está vazio, você vai lá e senta do lado dela. A pessoa se levanta e vai para uma outra mesa, ela se sente invadida. Você está muito no espaço pessoal dela. E quando você puxa alguém para o seu espaço pessoal, você está demonstrando que aquela pessoa, em prosêmica, né, pertence ao seu território. Você também domina ela. Quando o Sean Combs aqui, ele puxa o Justin para perto dele, é como se ele estivesse dizendo, eu domino você. Eu tô te colocando aqui no meu território pessoal. Você vem até mim, não eu que vou até você. Então, uma leitura possível em prosêmica é essa. Né? Quando você tiver 18 anos, aí você pode usar a mansão. Né? Talvez ali sejam os pais do Justin, né? Enfim. Aí o Justin perguntando pra onde que a gente vai agora. Você vê, ó, é o Sean Combs, né? É o rapper, né? O P. Diddy que decide onde é que eles vão, o que que eles vão fazer, quando que vai acontecer. Então o Justin, contextualmente, tá totalmente submisso à vontade do Diddy. Where'd you like to go? Wherever you wanna go. E percebe, quando o Sean Combs ele se aproxima do Justin com o braço cruzado, como que o Justin se sente intimidado. Ele fala, onde que você quer ir? Aí o Justin arregala os olhos, né? Engole seco. Essa expressão aqui do Justin é uma expressão de medo, né? Uma expressão facial de medo. Então ele visivelmente aqui, onde que você quer ir? A minha vontade, onde eu quero ir, onde você quer ir. E perceba que ele vai falando cada vez mais baixo, né? O rapper fala assim, onde que você quer ir? Fala aí pra mim. E se aproxima dele. Ele, onde que você quer ir? Onde você quiser ir, eu vou. Where'd you like to go? Wherever you wanna go. Perceba que ele fala até mais baixo, né? Quer dizer, where are you gonna go? Onde que você quer ir? Ele fala até mais baixo, sem potência vocal. Ele não tem nem coragem de falar alto. Eu quero ir. Ele fala, olha, onde que você quer ir? So check this out, yo. Ok, né? Aí ele fica quieto. Aí o Diddy entra na frente dele, né? Coloca o ombro ali na frente dele. Então, claramente a gente vê dominação aí, né? A gente vê dominação por parte do Diddy e submissão por parte do Justin. Não tem muito o que falar, não. Justin, you ever seen the movie? E perceba, né? O que você quer fazer. O Justin tá dizendo o que ele quer fazer, submetendo à vontade dele. Numa postura dessa que a gente tá vendo no vídeo, fora das câmeras, se essa postura for a mesma, o que provavelmente era, né? Do Justin, se o Diddy recomendasse ele pra fazer alguma coisa, vocês já estão entendendo onde eu quero chegar, provavelmente o Justin não negaria. Dificilmente ele negaria algo nessa postura que a gente tá vendo. Não tô dizendo que aconteceu alguma coisa, não, mas essa postura aqui de dominação e de submissão é literalmente a mesma postura que você vê em casos de abuso sexual. O abusador, ele tem que ter um domínio, ele tem que ter uma figura, ele tem que representar pro outro, pra vítima, a autoridade, o domínio, e a vítima, ela geralmente se coloca numa posição submissa. Então, assim, isso aqui a gente vê muito um caso de abuso. Lembrando que a vítima não é culpada, ela se colocou na posição, não, contextualmente ela acaba entrando ali na posição de submissão. 48 hours. Right now he's having 48 hours with Diddy. Você vê que ele tá lá sorrindo, né? Him and his boy. Então ele vai passar 48 horas aqui com Diddy. They're having the times of their lives, like, you know, where we hanging out and what we doing. A gente tá saindo, tá fazendo umas coisas aqui, né? We can't really disclose. A gente não pode, né, realmente divulgar, né? But, E perceba que quando ele fala que não pode divulgar, o sorriso no rosto do Justin muda automaticamente. Ele tá aqui, aí ele já tira o sorriso do rosto. Quando ele fala que a gente tá fazendo coisas que não podem divulgar, quando ele fala isso, o Justin tá lá sorrindo e o sorriso some, na hora. We can't really disclose. Na mesma hora, né? Ó, o sorriso dele já some. Ele tá aqui sorrindo, né? E na mesma hora o sorriso desaparece. You know, where we hanging out and what we doing. We can't really disclose. Na mesma hora, ó, já some o sorriso do rosto dele. Então, é algo que fica, né? Pra gente pensar o que será que eles fizeram, né? Que o menino parou até de sorrir. But it's definitely a 15-year-old's dream. E aí, a hora que ele muda de assunto, o Justin volta a sorrir, né? You know, I have
been given custody of him. You know, he signed to Usher. I'm signed to Usher. A tutela era do Usher, fazendo a piada agora, porque o Usher foi meio que quem apadrinhou, quem primeiro trouxe ali o Justin, né, pro mundo da música, e obviamente o Diddy tava por trás do Usher e vai também tá por trás aí do Justin, né, obviamente pelo lançamento dele. I had legal guardianship of Usher when you know he did his first album. I did Usher's first album. I don't have legal guardianship of him, but for the next 48 hours, he's with me. So yeah, and we gonna go buck full crazy. I'm going crazy. Crazy. I'm taking this out tonight. What you wanna do? What you wanna do over the next? I'm going crazy. E perceba que ele não fala sorrindo, né? Ele fala sério, né? We're going crazy. A gente vai realmente fazer loucura. And we gonna go buck full crazy. I'm going crazy. Claro, ele tá totalmente submisso ali. Dá pra dizer que por conta disso, então, ó, que evidência fatal aqui de que ele foi abusado. Não, a evidência é de que ele tava nesse momento totalmente submisso ao Diddy. E aí, contextualmente, a gente conhece o contexto do Diddy nessa época, o que o Diddy tava fazendo. Então é daí que vem uma suspeita de que alguma coisa tenha acontecido com o Justin, né? Pode muito ter acontecido, porque ele tava numa postura de submissão, contextualmente submisso, psicologicamente, emocionalmente, como a gente viu aqui as posturas dele, submisso, o Diddy numa postura e num contexto de dominação, e a gente sabe o contexto do que o Diddy fazia em paralelo nessa época que ele estava conhecendo o Justin. Então, por conta disso que a gente suspeita, né? Pode dizer que é muito provável que tenha acontecido algo. E aí nós temos, entrevistas recentes aí do Justin dizendo, hoje em dia, né, como é que foi essa época do começo da música para ele. Que ele fala que ficou traumatizado, que até hoje ele tem traumas e psicologicamente quebrado por conta dessa época, né? It was hard for me being that young and being in the industry and not knowing where to turn and eu não sabia pra onde me virar, né? Em quem que eu ia me apoiar e tal. everyone, telling me they love me and, just turn their back on you in a second. Todo mundo tá ali dizendo que ama você, então de repente viram as costas pra você em questão de segundos, né? Você vê que ele não nomina, ele não vai lá e fala assim, olha, isso aqui foi o Diddy, isso aqui foi o Usher, isso aqui foi tal pessoa. Não, mas tá deixando claro que foi um começo ali, onde ele era jovem, ele precisava, eu não sabia pra quem que eu me virava, né? Pra quem que eu pedia apoio, então ele constantemente tava ali. E se você tá pedindo apoio, você tá sujeito a fazer certas coisas, é a famosa troca de favores, né? Um cara que é mais famoso pra que você fala, ó, eu te ajudo se você me ajudar. E aí que tá o contexto, né? O contexto do Diddy era de crimes sexuais adoidado. Vocês entendem onde eu quero chegar? É muito possível que tenha acontecido algo com o Justin Bieber. Muito possível. É muito provável, na verdade. I just want to protect her. Ele tá falando da Billie Eilish, né? I don't want her to go through anything I went through. Ele falando que ele queria proteger a Billie Eilish, que ela não passasse pelas mesmas coisas que ele passou. Protect her, I don't want her to... Você vê que ele tá até numa postura, quando ele vai falar disso, ele muda pra uma postura fechada, né? Eu não quero que ela passe pelas mesmas coisas que eu passei. Olha a postura dele nesse momento. Go through. Braços cruzados ali, fechando na frente do tórax. Postura de submissão de novo, né? Cabeça pra baixo, coluna pra baixo. Fechamento aqui, uma postura totalmente de submissão. E a queda da cabeça também é a postura que a gente chama de vergonha, né? De culpa. Uma pessoa, quando ela tá envergonhada, a tendência é que ela realize um AD54, né? Abaixa a cabeça, abaixa o tronco no seu lugar. Passei por uma coisa assim vergonhosa que fizeram comigo. É muito comum essa postura que o Justin tá assumindo nesse momento, né? Quando ele fala, não quero que ela, a Billie Eilish, passe pelas mesmas coisas que eu passei. Ele adota essa postura aqui de submissão, que também pode ser visto como uma postura de vergonha, né? Uma postura de sentimento de culpa. Então, assim, pelo contexto, como a gente falou, né? Pode ser que o Justin tenha passado, sim, por algo relacionado a abuso, né? Enfim, não só pelo contexto, mas pela postura dele na época de submissão e pelo que ele declara hoje, psicologicamente abalado, né? E contextualmente a gente sabe o que aconteceu com o Diddy naquela época. E, enfim, pessoal, pra falar, acho que a nossa análise era essa, não vou me delongar muito mais. Eu quero saber o que você pensa sobre esse caso. Deixe sua opinião aí, tá certo? Coloque aí nos comentários a sua opinião. E a gente se vê então no nosso próximo vídeo. Um abraço e até mais.